Oi, turma. Vamos retomar aqui o nosso estudo. Então, nessa primeira parte, nós temos essa recorrência, né, da exaltação, essa apresentação da exaltação do poeta, dos poetas, na verdade, porque aqui ele faz, claro que é virtual, né? Ele coloca aí no plural, como forma de dizer nós todos aedos, né? Todos os aedos que foram instituídos para cantar as musas heliconíades, né? Então, nesse primeiro trecho, se trata basicamente disso. Não vou adentrar nas palavras e nos pormenores, porque aí a gente vai centrar num trecho único aqui, tá bom? Então, seguindo. Então, chegamos aqui ao trecho principal, né? Aquele trecho que a gente mais precisa conhecer. A partir do verso 22 e vai até o verso 35, né? 34 e 35. Então, elas um dia a Hesíodo ensinaram um belo canto. Então, olha só. Primeiro que ele coloca o seu nome, né? Veja, a voz épica, vamos entender aí uma voz épica, coloca o seu próprio nome, o Hesíodo, né? Isso é bem interessante porque a gente vai ver em outras obras. Uma obra muito conhecida que faz isso é a obra de Dante, Dante Alighieri, a Divina Comédia. Ele se coloca dentro da obra, né? Isso é interessante porque o poeta mantém ali, mesmo que a gente tem que entender que se trata de obra literária, a gente não pode dizer que é o próprio Hesíodo, né? A gente pode dizer aí que é uma reconstituição, mas essa figura mantém uma relação próxima aí com essa voz que está sendo cantada. E aí a gente já vê a questão da pessoalidade. Aí eu remeto para o primeiro, o vídeo que eu falei da poética, né, de Hesíodo. Essa coisa de trazer um pouco de sua personalidade. Veja as formas verbais, né, comecemos, primeira pessoa do plural. Agora ele se colocou dentro da obra, né, colocou seu nome dentro da obra, a voz poética, né, colocou o nome do poeta dentro da obra como uma forma de trazer veracidade, mostrar um pouco dessa relação que o poeta tem, né, que a figura poética, e aí Hesíodo representa a figura poética, simboliza os poetas, né, os aedos, e não a si mesmo apenas, como essa figura poética tem uma relação profunda com as musas, né. E aí ele começou, elas um dia, a Hesíodo, ensinaram um belo canto, né, o belo canto aí é onde a gente tem no verso 22, vocês contarem aí do lado, Aini pot Hesíodon kalen didaxan aoiden, né? Didaxan aoiden. Então esse didaxan, né? É o que a gente tem que por ensinar. Ensinar. E olha como é interessante. Elas ensinam cantando, né? Elas ensinam o poeta cantando. Então o poeta é aquele que escuta o canto primordial das musas. E a partir desse canto primordial, eles aprendem esse canto e representam a voz das musas, né? Então a musa é a palavra cantada. Veja que o canto aí está sempre em repetição, né? Tanto que a palavra musa vai dar pra gente música, que é música, né? Então a ideia do canto sempre sendo reiterada, porque as musas são a personificação desse canto divino. Então elas cantam para os poetas, para que eles aprendam a cantar, para que eles internalizem essa voz, que aí e sirvam de mediador para que elas cantem, né? Então, belo canto, né? Kalen aoiden. A gente vai ter de novo aí esse termo vindo aí do termo aidos, né? Aoidos. Tem o aeiden no primeiro verso e aqui de novo aoiden, né? Então, continuando. Elas um dia a Hesíodo ensinaram um belo canto quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. Então, veja que Hesíodo se coloca aqui na posição de pastor, que é muito comum, né? Essa figuratividade do pastor como poeta, o pastor poeta. Esta palavra, primeiro disseram-me as deusas, musas, Olimpíades, virgens de Zeus, porta-égide. Olha aí a formulazinha, virgens de Zeus, porta-égide. Mais acima, a gente viu a mesma expressão atribuída a Atena, né, no verso 5, no verso 15, né? Atena de olhos glaucos, virgem de Zeus, porta-égide. Aqui de novo, musas Olimpíades, virgens de Zeus, porta-égide. Então aqui, ó, esta palavra, eu traduziria esse verso dessa forma. Então, o verso é 21, 22, 23, 24. Verso 24. Verso 24.
tonde de me protista theai pros mithon e eipon. Então, eu traduziria da seguinte forma, né? É este canto, tonde me protista, as musas dirigiram-me, né? Então, mithon, pros mithon, o canto é dirigido, né? Então, pros mithon e eipon seria a ideia de este canto dirigiram-me, né? E aí, theai vai ficar como sujeito, né? As musas, né? As deusas. As deusas eipon pros mithon dirigiram-me, primeiramente. O protista já traz a ideia aí, como eu tenho falado, do arqué, né? A questão primordial, a questão inaugural dessa emanação. Então, primeiramente, né, este canto, as musas dirigiram-me. Então, direcionaram o canto. Então, é o canto primeiro. E aí, já relacionando ao verso anterior, quando eu falei do edidaxan aoiden, né, do ensinamento do belo canto. Então, elas ensinam cantando, elas ensinam insuflando um canto sobre o poeta. Então, pronto. Então, aqui nessa primeira parte, a gente vê que esses primeiros três versos, o poeta, né, a voz poética, a voz épica aqui, coloca o nome do poeta, né, vamos dizer assim, do poeta enquanto formulador da obra, né, como uma representação do poeta primordial, né, o poeta primeiro, aquele que primeiro recebe o canto, né, como funciona essa relação entre a musa e o poeta. E isso é mostrado, né, esse primeiro contato do poeta com as musas é mostrado a partir do ensinamento. Isso é bem interessante, né? Então, o ensinar está dentro dos processos divinos, está dentro dessa percepção, está dentro dessa emanação dos processos divinos. Então, ensinar um belo canto. Como? Cantando, né? Dirigiram-me primeiro o canto. A gente tem míton aí como canto, e aí a gente vai entender qual a função desse míton, né? Na verdade, essa palavra, esse canto divino se desmembra em duas partes, né? A gente vai tentar entender isso aí. Então, esses três primeiros versos se trata basicamente disso. O poeta primordial recebendo das musas a inspiração, né? O ensinamento para o canto divino. Então, vocês devem já estar percebendo aí, então, a estrutura metalinguística, né? O poeta está aqui a gente vê o estatuto do poeta, né? O poeta se estabelecendo dentro da sua própria obra. Interessante. Então, continuando, né? Estas palavras primeiro disseram-me as deusas, musas Olimpíadas, virgens de Zeus Portaeste. Aí vamos para a fala da musa. Pastores agrestes, vis infames de ventre só, ou seja, imortais, né? Reles mortais, é isso que ela está dizendo. Nascidos do ventre apenas, né? Ela continua, os dois versos mais difundidos aí desse trecho. Sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Então, a gente tem aí, né, o princípio, os dois pontos, né, que representam aí o princípio de construção poética. Veja, agora ela vai, através do míton, né, o canto dirigido ao poeta, ela vai explicar como se constrói esse míton. Então, o míton explicando o míton, né? No caso aqui. Então, ele vai dizer, sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos. Então, a gente tem aqui, né, uma ideia de um padrão discursivo. Eu traduziria esse verso mais ou menos assim, sabemos dizer muitas não verdades semelhantes a verdades, né? Símeis a verdades. Porque, pessoal, a palavra aqui que a gente tem no grego, tá, no verso 27, é idmen, né, pseudea polar legen etimoisin homoia. A gente tem aí idmen, sabemos, pseudea polar legen, dizer muitas não verdades, homoia etimoisin, semelhante a verdades, né? Então, a gente tem o pseudo aí, não é a ideia de mentira, tá? É a ideia da não verdade. Porque o contrário da verdade, segundo Hesíodo, não é a mentira, é o esquecimento,
A gente vai entender isso melhor no trechinho lá, quando a gente for falar da função da poesia épica. Então, o esquecimento, que promove aí uma relação com a verdade, tá embasado na ideia da memória. Então, veja, as musas são filhas da memória e de Zeus, né? Zeus e Mnemósine, a gente vai ver isso mais à frente. Zeus é o detentor do poder, né? Ele é a representação desse poder, e Mnemósine é a representação da memória, né? A que estabelece, através dos cantos, a rememoração, né, de um tempo esquecido, de um tempo perdido, que ficou apenas em um inconsciente do povo, no inconsciente do povo. E o que é esse tempo perdido? É exatamente o tempo primordial. Então, memória é o fator principal, é o fator exponencial do canto das musas. As musas cantam para rememorar os feitos dos deuses, os feitos dos heróis, né? Rememorar um tempo primordial em que o homem não associa e não fez parte. Não estamos falando aqui de uma memória humana, tá? Uma memória, esqueci o que eu fiz ontem, né? Uma memória de um tempo de infância. Não estamos falando disso, estamos falando dessa memória divina, né? Da rememoração dessas coisas divinas. Então ele vai dizer aqui, pseudo apola legem, né? Interessante, pessoal, que a palavra legem, tá, no grego, tem a ideia de dizer, de contar, mas olha só como é interessante. É um contar, a noção primordial dela é coletar. É um contar coletando elementos para construir um discurso. E por isso que o logos, né? O logos vem de legem, quer dizer, o logos gera o verbo legem. E a gente entende que o logos aí tem relação com esse discurso bem preparado, com essa retórica, né, com esse discurso de oratória, né, um discurso bem construído. Então veja que esse legem está fazendo menção à ordenação de um discurso, a um discurso formular. Então as musas ensinam um discurso formular. E para que esse discurso formular? Para convencer, né, para deleitar os homens, para tocar, para penetrar nos corações dos homens. Né, essa é a ideia. Então, esse verso 27, sabemos muitas não verdades, né? Vamos tirar essa mentira que fica um pouco, mentiras que fica um pouco confuso, né? Um pouco agressivo. Então ele diz assim, sabemos muitas não verdades, dizer símeis aos fatos, né? Ou seja, por que isso, pessoal? Primeira coisa, olha, esse verbo idmen, esse verbo sabemos, né, o que a gente tem como verbo sabemos, ele se repete duas vezes, no verso 27 e verso 28, e aí vai ser fácil vocês identificarem no texto grego. Esse verbo idmen vem de eido, tá? Que dá a ideia depois de eidolon, que é espectro, né, imagem, é uma imagem, vamos dizer assim, fantasmagórica. Esse idmen é a ideia de ver, é a ideia de ver e por isso conhecer. Aquilo que nós vemos, vivenciamos e por isso sabemos. E aí as musas conhecem tudo por ter tudo visto. A ideia é essa, que as musas idmen, né, sabemos, enquanto musas, vivemos tudo, conhecemos tudo. E por isso nós sabemos, nós podemos dizer que conhecemos, né, que temos o domínio disso. E exatamente é por saber que elas podem dizer não verdades, semelhante às verdades, ou seja, por conhecer, as não verdades se tornam verdades para os homens. Né? Entenda aí. Então a gente vê aqui o princípio de quê? Da ficção. Né? A gente já pode associar isso a mimesis, né? Apresentar uma verdade ao lado de não verdades é uma forma de transmitir em fatos falsos uma realidade. Né? É trazer esse princípio da ficção, que a gente pode já relacionar, né, de forma anacrônica, mas a gente já relaciona aqui que Hesíodo está fazendo uma menção a quê? No século 7, 8 a.C., fazendo uma menção à poética, né, a mimesis, que é exatamente a representação dessa realidade. É trazer uma verdade dentro de fatos não verídicos. Né? Então veja aí como é interessante. O valor estilístico, né, o valor discursivo do canto épico. E por que nós dizemos isso? Que é associar verdades e não verdades. Porque ela vai dizer, e sabemos se queremos dar a ouvir revelações, né? O aletheia, aí veja aletheia, que é revelações, está relacionado a essa verdade.
essa verdade universal, essa verdade divina, né? Essa verdade hierofânica, que é a verdade de manifestação sagrada. Aletheia gerissastai, né? O final do verso aí. Aletheia gerissastai. Vou parar por aqui o vídeo, já passamos aí um pouco de 15 minutos e vou dar continuidade no próximo.